Mário, são 4 filhos do seu Mário e da dona Luísa? Sim, somos em 4. Ana Maria, a mais nova, que já não é mais nova, né, mas para a gente é a mais nova. A Ana Maria, o Nélio César, o Mário Celso e a Regina Célia. Quem que era o filho preferido? O preferido era o Nélio. O Nélio? O Nélio. Por quê? Então, não sei te dizer assim por quê. Não era preferido. Talvez o Nélio e a Ana. Era mais carinhoso, mais Não, atencioso com o pai, com a mãe? acho que não. Não sei se é por conta, por exemplo, o Nélio. Assim, isso que a gente lembra, né? Imagina que seja. A casa onde eu morava, onde eu morei, onde eu nasci, na verdade, e onde só saí quando casei, e a casa existe, né, até hoje, é do meu pai ainda, meu pai não mora mais lá. E no ano de 62, ela pegou fogo, né? Teve um incêndio e a casa queimou por completo. Eu não vou lembrar a data, né? Mas no mês de 62 você já era nascido. eu tinha 2 anos. No mês de junho, Você tem alguma lembrança tem algumas lembranças, mas muito do sim. incêndio? Isso, alguns flashes assim. Era uma casa de 4 cômodos, tinha um rancho no fundo, banheiro para fora e tinha um fogão a lenha, onde minha mãe cozinhava na maior parte das, né, a maior parte do que ela fazia, fazia no fogão a lenha. E fez um doce de, sei lá, um doce de abóbora Uhum. e apaga o fogo, apaga o fogo. Meu pai já trabalhava com madeira a vida inteira não, né? Ele entrou na profissão de marcenaria depois dos 18, 19 anos, 20 anos, talvez um pouco mais. E aí tinha madeira encostada na parede, e aí acho que deve ter ficado alguma brasinha no fogo mal apagado. Isso caiu, pegou fogo no telhado e caiu brasa no meu quarto, no meu pé, alguma coisa desse tipo. Eu não me lembro disso no detalhe. Você falou 4 cômodos, não 4 quartos, Não, 4 4 cômodos. cômodos. Acho Então que quer era dizer uma. que Eram mais dois. de um irmão dormia no mesmo quarto. Isso, era, na verdade, acho que nós todos dormíamos no mesmo quarto, porque era um quarto, era 2 quartos, uma sala e cozinha, tudo meio junto, né? Uma sala de televisão, o quarto dos pais, o quarto dos É filhos. isso, e um banheiro para fora. E aí, né, a casa incendiou, pegou fogo, tudo muito rápido, e os vizinhos, à época, não tem a rapidez que tem hoje, com, né, com a estrutura que as corporações, o Corpo de Bombeiro tem, com Defesa Civil. Na época não tinha nada, quer dizer, tinha, mas não chegou a tempo. E aí os vizinhos ajudando a tirar a geladeira, tirar alguma coisa dentro da casa, apagando o fogo com balde de água. Essa é uma imagem que eu me lembro. Eu estava atravessei a rua, não sei com quem que eu estava, se com minha mãe, com um vizinho, na casa da frente, que era o seu Luciano que morava, não me lembro de nome, porque depois a gente cresceu e tem a lembrança, o João, que era um vizinho, estava em cima da parede jogando um balde de água. Isso é uma coisa que ficou na minha memória, assim, sabe, Você que lembra gravou. do cheiro, Não, não lembro, do Caio. calor, Não, do não, fogo? não lembro. Lembro, assim, essa imagem é uma que ficou na minha cabeça. E do seu sentimento com relação àquilo? Você tinha noção do que estava acontecendo? Acho que não, Caio. Acho que foi tudo muito rápido e aí eu estava dizendo, né, a gente voltando um pouquinho, por que o Nélio é o mais, talvez, o preferido. Minha mãe estava grávida, ele nasceu em novembro, minha mãe acho que em julho. E aí a gente sempre achou que ficou um pouco de trauma, talvez uma preocupação dela, né, de grávida, ter passado por aquele momento difícil, né, pegar fogo na casa, né, que construída com tanto, né, como é que fala, com tanto esforço e de repente sumiu tudo, o fogo consumiu tudo. E ela grávida, então acho que ficou por parte dela talvez uma preocupação maior de ter mais cuidado, de ter mais atenção. Eu falo que era o preferido porque eu era o mais velho, então eu que saía com meu pai para ajudar meu pai. Sempre saí. A Regina começou a trabalhar mais cedo. E os mais novos acabaram, assim, passando um momento um pouco diferente. Não era uma preferência, assim, a gente achava que o pai dá amor e carinho igual para os filhos, né? A gente, como filho, que às vezes se sentia assim, falar, isso aqui é o protegido, né? Ah, tem mais atenção, tem mais cuidado.
toma menos chinelada, toma menos pito, menos bronca. Ô, Mário, Só aí fala pois de não. corpo de bombeiro, aí Isso foi acabou o durante o fogo, dia ou foi à noite? foi à noite. Acabou o fogo, apagou tudo, aí chegou o caminhão do corpo de bombeiro da época, que segundo meu pai, quem dirigiu, era o responsável, era o Chico Charanga, o seu Francisco, nossa, fugiu o nome dele, o filho dele estudou comigo. Na verdade, era um agricultor, depois acho que era um agrônomo, ele que cuidava dessa parte. E aí chegou com o caminhão vazio. Nem sei que caminhão que tinha na época, mas chegou um caminhão vazio. E era a época do Jurandir. O Jurandir era prefeito. Já era prefeito. Era prefeito. E aí meu pai pediu ajuda, ele que conta essa história, eu não lembro disso. Pediu ajuda para reconstruir, sobrou só as paredes da casa. Nós mudamos para a casa da minha avó, que morava atrás da igreja de São Benedito. E pediu ajuda para o Jurandir, ele mandou lá uns pedreiros para ajudar. Aí meu pai falou assim: vamos fazer o seguinte, ele conta essa história. Falou: o senhor dá o material que o senhor puder dar de material, mas a mão de obra pode deixar que a gente faz. Porque, segundo ele, a pessoa era meio ruim de serviço, né? E ele já era bastante sistemático com as coisas. E aí o Jurandir que deu tijolo, areia, coisa desse tipo aí, ele reconstruiu a casa e não demorou muito tempo, a gente estava de Quando volta você para fala ele casa. reconstruiu a casa, Do jeito que era. ele também atuou como pedreiro ali, ele também fez às Daí acho que tinha os vezes, amigos, os né, os amigos vizinhos que ajudavam. ajudaram, e era uma coisa muito simples, né? Na verdade, a casa queimou as portas, queimou o telhado, nem forro não tinha na época. Então a reconstrução foi muito mais revestir as paredes de novo, colocar a porta, uma janela, fazer o telhado, basicamente era isso, né? O chão eu não me lembro, mas devia ser vermelhão, cimentado, que não fez muita diferença o fogo. Então, rapidamente, como era uma casa muito simples, né, rapidamente recompôs a casa como ela era e voltamos, né, para casa e vida que segue. Depois, ao longo do tempo, aí reformou, aumentou, foi ampliando, enfim. Tem uma pessoa muito querida cujo filho é uma criança de 8 ou 9 anos que é seu fã. Ele olha para você, você é uma espécie de ídolo para ele. Te vê na internet, na televisão, nas entrevistas, no rádio, te ouve. E você, inclusive, já conheceu esse menino, tirou foto com ele, não sei se você gravou algum vídeo para ele ou coisa do tipo. Mas você deve ter noção de que para muitas crianças e muitos jovens você é referência. Eles te olham. Você citou o Jurandir Paixão, eu me lembrei. Essas figuras são muito importantes na nossa história, a despeito de qualquer análise que a gente faça dos comportamentos deles como Sim, prefeitos, né? Mas Paulo D'Andrea, Jurandir foram figuras muito grandes e, num dado momento, até inspiravam, além de respeito, até um certo receio, né? Mas eram muito grandes nas suas posições. Hoje você é o prefeito. Quando você tinha o tamanho, a idade desse menino que gosta tanto de você como tantos outros, que queria tirar foto, que quer tirar foto com você, você tinha essa vontade de conhecer o prefeito, tirar foto com o prefeito, conversar com o o prefeito? Caio, provavelmente eu não sabia nem que existia prefeito, É, né? Eu acho não. A educação mudou muito, a informação mudou muito. Hoje os pais informam muito, né? Passam muita informação para os filhos, as próprias escolas, né? Elas tratam esses temas. No meu tempo era o grupo, agora é o Fundamental 1, depois o Fundamental 2. No Fundamental 1, que são as escolas municipais, esse assunto é tratado, esse tema é tratado, de prefeito, prefeitura, vereador, o presidente. Então as crianças acabam tendo informação, sabendo que existe. E aí, quando vê na televisão, vê numa entrevista, vê na internet, encontra, aí tem essa referência, né? Na minha época não tinha. Eu, para ser sincero, assim, meu pai e minha mãe tiveram pouco estudo, quase nada estudo formal de letra, né? Meu pai acho que fez o segundo ano no sítio, aqueles aula que tinha, como é que chama? supletivo? Multidisciplinar. Não, multidisciplinar, Uhum. que um professor fazia tudo e dava aula para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, tudo junto. Então tinha pouca cultura. Nesse sentido, a cultura da letra, eu recebi pouco dos meus pais. E eles também tinham pouca Os informação. dois vêm da roça. Os dois os dois nasceram na zona rural. Mas sempre foram muito preocupados
com os nossos estudos, que nós estudássemos. Mas à época, enquanto criança, esse nível de informação que existe hoje, eles não tinham. Talvez até tivesse mais informação, mas eles não tinham. Então, eu fui conhecer um pouco, saber que existia prefeito, governador, presidente. Acho que quando eu saí do ginasial, que hoje é o Fundamental 2, um pouquinho mais de informação, Aí tinha com as aulas de 14, história, 15 14, anos. 15 anos. Entrei no Cotil, né, fazer edificações. Então foi assim, no ginásio, que a gente acabou tendo mais informação, tinha aula de geografia, aula de história, com a dona Elza Silvestre, grande professora, dura, e tinha que estudar. E então a informação me veio a partir daí. Antes a gente não tinha o que as crianças têm hoje, de olhar o prefeito, seja eu que estou hoje, amanhã vai ser outra, e usar como referência e querer estar perto, querer tirar foto. E é referência mesmo, porque a escola fala, a escola ensina, os pais comentam. Mas não te chamava atenção se eventualmente aparecesse o presidente na A televisão gente ou nem se sabia quem era, cara. surgisse uma Não, notícia do prefeito? não, a gente não tinha essa. Meus Era pais não muito tinham. distante da sua realidade. Muito distante da nossa realidade, né? Do conhecimento que meus pais tinham. Quando eu falava de rádio, eu só lembro do rádio do programa do Tony da Engenhoca, que eu levantava, sei lá, 5h30, não sei que hora, 5 horas, tomava café, trocava de roupa, saía da Vila Faxina, que fica ali perto do Mercado Municipal, e ia estudar no Castelo Branco, A pé. a pé, todos os dias, com 11 anos. Eu saí da Escola Brasil, que era o Grupo Brasil, era até o 4º ano, daí que era o quinto, a primeira série do ginásio, depois virou quinta, Eu estou sexta, tentando sétima, fazer o oitava. caminho mentalmente aqui. Você descia a rua. Olha, eu subia a rua da minha casa, que é Antônio Francisco, pegava um pedacinho da Capitão Bernardes, Capitão Bernardo, você não pegava Barão de Campinas, não. já entrava na Duque de Caxias. Uhum. Na ida, o mercado ainda, acho que não estava aberto, Não, tinha que Mercadão. subir um tanto, né? Tinha que subir a Não, Duque de Caxias, né? subia Duque de Caxias, pegava Barão de Campinas, até atrás ali do Grupo Brasil, né? Uhum. Aí subia, atravessava o Grupo Brasil em direção à Praça Toledo Barros, e aí eu não me lembro bem, mas aí passava o Flamínio, pegava um pedacinho do Jardim Eu tô Mercedes pensando qual que é ali. o melhor caminho, se é descer sentido ao antigo zoológico e depois subir Não, a novamente gente não, ou não, não, cortar pelo ali, meio, não, né? cortava o meio do Flamínio, que era o Flamínio ainda, e subia a Rua Santa Terezinha até lá em cima, e depois atravessava, que nem existia o Senai na época, estava em construção, Ali tava pertinho, estava do pertinho. Senai até ali. Então, assim, Era um tirico de espingarda. e eu ouvi o programa, que minha mãe ouvia o Toninho da Ah. Engenhoca em casa. Era o único programa de rádio que a gente ouvia. Quanto tempo demorava essa caminhada? Acho que devia demorar uns 40 minutos, sei lá, 45 minutos. Todo dia vai a pé e Todo volta dia a pé. voltava a pé. Aí na volta, todo dia passava no meio do Mercadão, porque daí estava aberto o Mercadão. Isso foi até na 8ª série, né? E passava, Todos os dias. passava pelo Mercadão para comer alguma coisa, Não, para só comprar alguma passava coisa, só e para olhar. sentia o cheiro, só aquele cheiro gostoso de mercado. Passava na banca dos Fonseca, tinha 2, 3 bancas, não, era armazém, né? Uhum. Aí tinha aquelas caixas de manjubinha. Isso é uma coisa que eu me lembro e sinto o cheiro. De manjubinha salgada, né? Sei lá, era salgada. Manjubinha salgada? Como é que é Manjubinha. isso? Manjubinha, aquele peixe, um Ah. peixinho pequenininho. Ah, sim, numa Manjuba. tigela. Não, era Ah. em caixas. Ele colocava em exposição, que nem fosse bacalhau, vai. Não era frito. Não, era salgado. É como se fosse o bacalhau salgado. Minha mãe nunca comprou isso. Eu sei que é manjubinho, porque depois eu aprendi o que era Aham. aquilo. Mas aquilo tinha um cheiro, assim, um cheiro gostoso. Era um Cheiro de cheiro, peixe. sei lá, mas era gostoso, misturado com os outros cheiros que tinha o mercado. Eu fui 2 vezes no Mercadão em São Paulo. 2 vezes. Não sei se você já teve oportunidade de ir no Nunca mercado. fui, tenho vontade Então, de conhecer. se você entrar no mercado, você vai sentir o cheiro que a gente sentia do mercado, Da manjubinha. da manjubinha, do açougue, da verdura, porque naquela época o mercado era o mercado. Tinha talvez uma loja que vendia roupa, Eu lembro que tinha alguma. fumo de rolo, né? Isso, mas assim, nessa época era mais alimentação, então tinha 4 armazéns, tinha os do Fonseca, depois virou do Calçavara, tinha do Dirceu,
do Dirceu, que era logo na entrada, tinha 4, 5 bancas de verdura, tinha uma de bolacha, que era do japonês, da Neuza. Então, assim, o mercado tinha um cheiro de mercado. Se entrar lá no Mercadão, é o Da cheiro. minha infância, eu vou me lembrar da discoteca do Santana. Que Vou me ficava lembrar ali de na... peixaria também lá dentro. Vou me lembrar de fumo, de rolo mesmo. Eu não me lembro que armazém que vendia. E de loja já de roupas, de calçados, Nessa época que eu estou me referindo, em LPs e fitas 70, cassete. Não, estou falando já dos anos 80, quase 90. assim, eu estou falando dos anos 70, entre 70 e 80. O mercado tinha uma outra característica. Depois foi mudando, né? Aliás, as ruas do fundo do mercado nem eram ocupadas, a rua do fundão lá. E depois foi mudando. Foram, né, lojas de sapato, lojas de roupa. Tem uma discoteca grande lá, que era do Santana. Do Santana. Essa eu lembro também. Em frente tinha a tabacaria não sei de quem que era a tabacaria, mas era que vendia fumo de E corda, naquela rolo. região, do lado e na frente do mercado, tem até hoje, salvo um engano muito grande, a Calça Todos e o Porão Modas, né? O Porão não tem mais. Não tem, sim. Não é Porão, mas é outro nome. E tem a Danúbio Azul, que é uma loja de ferragem que, aliás, são muito tradicionais, era do irmão né? do meu pai, era do seu João Ferreira e do meu tio Alcibiades. Que hoje o meu primo Alexandre continua que era uma casa de tintas, na verdade, né? Danúbio Azul. Vendia tintas, era meio concorrente do Kiel, que já era grande, já era forte. E aí foi enveredando por vender de tudo um pouco, né? Ferragem, ferramentas, enfim. Ela existe até hoje. Mário, você já teve vontade de ter, estou me referindo, claro, à sua infância, de ter alguma coisa e não ter condições de ter? De comprar alguma coisa que sua família não podia comprar, ou que você não podia comprar? Tem uma coisa que eu sempre quis ter e tive, mas num outro momento, era uma Caloi 10. Caloi 10? Caloi 10. Nossa, aquilo era uma coisa que os vizinhos de casa tinham, né? E depois passa o tempo, a gente aprende a sabedoria dos pais, né? E assim, eu queria ter uma bicicleta, uma Caloi 10, não podia ter. Até podia, mas a prioridade não era ter uma Caloi 10, a prioridade era continuar cuidando dos filhos, estudar os filhos, dar essa condição. E aí passa o tempo, a gente olha para trás e fala, não, o João tinha o Caloi 10, o Pedro tinha, e não conseguiram nem estudar. Né? Os pais não conseguiram que eles estudassem, mas tinha Caloi 10. Mas não estudaram, não se formaram, não tiveram formação nenhuma, embora fossem boas pessoas. Lógico que à época a gente fica bravo, né, com isso. Tem uma coisa que eu me lembro, meu pai, em 2000 não, em 75, 76, foi construído o edifício São Francisco, do lado da praça. O primeiro de Limeira, né? Ali não, São Francisco é o do lado da praça, né? É do lado da praça. O São Jorge, que é o primeiro. São Jorge, né? acho que é o primeiro, depois acho que veio o Limeira, edifício Limeira, depois o Tatuíbi na praça, depois o Guidote, depois talvez o Fumagalha. E o São Francisco é da época de 75, 76, eu estava no Cotil. Eu tinha entrado no Cotil. E meu pai nunca tinha pego um serviço grande, pegou o serviço para colocar todas as portas dos armários desse prédio. Todas. Vamos fazer uma conta rápida? Quantos andares são? 14. 14 andares. 2 apartamentos por andar ou 4? Acho que lá, não me lembro. São apartamentos grandes, né? Talvez 2, acho né? que são 2. Os armários, eu não sei, devia ter lá umas 20 portas, 25 portas de armário, porta considerando enorme, cozinha, era um monte de área porta. de serviço e guarda-roupa. E aí precisava levar as portas para cima. Né? E aí eu falei, pai, eu sempre ajudava, estava junto. Se eu tiver assim, uma Caloi 10 é mais fácil. Não, mas daí a Caloi 10 já tinha ficado para trás. Aí eu já estava com quase 17 anos. Aí eu já estava pensando numa moto, né? Falei, nossa, eu vou carregar essas portas tudo aqui. Ao final vai aparecer uma moto aí, né? Já era a moto que a turma tinha, não era nem Caloi 10. Caloi 10 já tinha tido. E sei que ajudei a carregar essas portas pela escada. E tá esperando a moto até hoje. Até hoje. Eu e o seu Tim Bonin.
Seu Tim, não é? Tinha o filho dele que faleceu recentemente, o Tim Boninho, que tinha imobiliária, dono da Dinâmica. Era o seu Boninho, o nome dele não era Tim, era um italiano forte pra caramba, um senhor que trabalhou em sacaria há muito tempo. E ele morava perto do meu pai, palmeirense, roxo, sempre passava lá em frente de casa, ele mexia com meu pai. Meu pai era São Paulino e ele era palmeirense. Aí meu pai contratou, pagou para ele trabalhar. E nós dois, na medida do possível, ele muito mais, menos eu, nós carregamos as portas de andar por andar, naquela escadaria do prédio. Teve que ser de escada, no Escada. elevador não cabia. Porque era um sistema diferente lá, que era uma porta só, uma porta grande. O armário normalmente tem a porta de baixo e tem um armário em cima, né? Um maleiro. A porta era uma porta inteira, não cabia no elevador. E era tudo madeira, né, Mário? Não tinha o MDF ainda, não conseguia montar no lugar. Lá né? essas portas eram um pouco mais leves do que uma porta convencional. Mas, resumindo, chegou ao final, falou, pai, a moto e tal. Eu disse, não, vamos ver, mas esquece moto. Uma que eu não tinha idade para ter moto, e outra que a prioridade não era ter moto, né? Mas levamos todas as portas para cima. E depois, além disso... Você já imaginou que algumas dessas portas, pelo menos, devem estar lá até hoje? Podem estar lá até hoje? Provavelmente devam estar, boa parte delas. Mas eu nunca mais entrei no edifício São Francisco. Você não tem essa curiosidade? Nunca me passou isso. Um dia, quero subir lá para ver a porta que eu ajudei a colocar há quase 50 anos. Nunca me ocorreu isso, viu? Ou você pegou implicância? Não peguei, não. E tem algumas lembranças também de estar junto com meu pai. Assim, lógico que eu estudava, e fora do tempo eu andava com ele. Até o 4º ano de faculdade, eu acompanhei meu pai na construção. Lógico que, num primeiro momento, ele fazia serviços mais grosseiros, fazia madeiramento, telhado, assoalho, né, madeira no chão. Depois ele foi se aprimorando mais e partiu mais para fazer montagem de armário, que hoje são os armários planejados. Antigamente o armário era montado no lugar, né, com outra característica. E colocar portas, as portas de passagem. Então foi ficando um serviço um pouco mais refinado. Mas tem casas que eu entrei depois não muito tempo, há menos tempo aqui, de ter lembrado, falei, putz, meu pai que assentou essas portas aqui. E eu estava junto aqui, estive junto aqui. Porta, batente, guarnição, tudo? Não, era a porta, era a batente. O pedreiro sentava o batente, ele vinha só colocava a porta. Mas ele não fazia o batente, a guarnição, ele não fazia, só a porta. Ele só montava. Tinha 2 marcenarias com quem ele trabalhava, era do Janotto, a marcenaria do Janotto, que existe até hoje, e do seu Barbato. Ele não tinha marcenaria dele, ele prestava serviço. Prestava serviço, a pessoa indicava, fazia chamava, indicava. E isso já aconteceu várias vezes. De eu entrar em casas, agora mais recente, e lembrar que aquilo foi meu pai que fez, e que eu lembrava da casa, do lugar em si. Uma delas é a casa onde morou muito tempo o Dr. Leles, do lado do Trajano Camargo. Uma bela casa. Uma bela casa. Meu pai fez todo o serviço de madeira lá. E eu me lembro de estar junto com ele em vários momentos, acompanhando, né, o trabalho, ajudando. O que seu Mário sabia fazer com a madeira? Ele conseguia fazer de uma porta a um violão? Não. Meu pai trabalhou em marcenaria, aprendeu a profissão em marcenaria, trabalhando em marcenaria, fazendo janelas, fazendo portas, fazendo batente. Mas depois ele foi para a construção, só fazer montagem. Então o armário, o pedreiro botou lá o batente, aí vinham as portas, os gaveteiros, os revestimentos internos, que eram tudo de madeira. Era isso que ele fazia, mas ele não trabalhava na marcenaria. Chegava para ele a porta, tinha que ajustar, botar no tamanho, botar fechadura. Mas para alguém fazer isso, ainda hoje é assim, tem que ser bom de matemática, né? Tem que ser. Tem que ser bom de cálculo, né? E meu pai era, modéstia à parte... Como é que aprende? Você disse que ele vem da zona rural, teve pouco estudo. Quando a pessoa tem vontade de crescer na vida, ela fica atenta a tudo, né? E presta atenção em tudo e se empenha muito naquilo que faz. Meu pai... Se errar milímetros, a porta não fecha. Ou perdeu a porta, né? Vai colocar uma dobradiça e der uma martelada a mais no formão, que era... Hoje tem tudo é máquina. Dá uma martelada a mais no formão,
es que nem a gente falava, desbeiçou o canto da porta, pronto, né, você perdeu. E ele era muito bom no que fazia, muito bom. E era assim, muito conceituado, e não lhe faltava serviço, nunca faltou serviço pro meu pai, até a época que ele foi diminuindo, diminuindo, porque era responsável, né, começava cedo, saía tarde, trabalhava sempre por produção, não era nada por dia, então, se o cara sentava 2 portas por dia, ele sentava 6, né, por isso era mais requisitado e fazia um serviço bem feito. Então foi um aprendizado muito grande de estar junto, de participar junto, e isso acabou me empurrando para a engenharia, né, de fazer o colégio técnico de edificações, depois nunca nem pensei em outra coisa que não fosse ser engenheiro civil, por conta de ter vivido muito tempo dentro da construção. E Você sabe assentar a porta? se eu pegar hoje, eu assento. Uhum. Aliás, eu tenho Janela é mais difícil que porta? a janela, eu acho que é mais fácil, porque a porta é mais pesada, né. Então, Então, se mas a você janela fica manusear ali, exposta ao sol e à chuva. mas o processo de colocação, ele é mais simples, porque são Sua peças parte é só menores. colocar. O que vai acontecer Depois depois, eu não sei se o sol vai queimar, mas se se tiver que trocar, você vai lá e troca. vai lá e troca. É lógico que eu, assim, ao longo do tempo, a gente não, quando você não pratica, se eu pegar para colocar uma porta, eu tenho certeza que eu coloco. Posso não ser rápido, mas vou colocar e deixar funcionando como manda o figurino, com as mesmas ferramentas que meu pai fazia antigamente. Porque hoje, para colocar a dobradiça, né, que segura a porta no batente, isso era feito tudo manualmente, com formão e martelo, fazendo uma escultura mesmo. Hoje não, hoje tem maquininha que põe ali, faz bzz, abre o buraquinho da dobradiça, faz Mesmo o lá, né, batente, né, não é chumbado a parede, eles usam aquela espuma, espuma, né. tudo mudou. Mas tem algumas habilidades que eu não seria rápido, mas saberia fazer com tranquilidade. Agora, a marcenaria então te levou para engenharia. Foi quase que automático, eu nunca parei para pensar em outra coisa, né. Quando eu terminei o ginásio, né, queria fazer um curso técnico, meu pai já estava na construção, falei: "Eu vou fazer edificações", né, fiz no Cotil. Depois saí do Cotil, já trabalhei, né, trabalhava com meu pai, continuava trabalhando. Aí fiz estágio, automaticamente engenharia veio como engenharia civil veio na sequência, sem grandes dúvidas, E sem também grandes talvez. projeções. Eu vou para engenharia porque eu estou me sentindo à vontade aqui, eu gosto disso, É mas não isso. houve uma projeção de eu vou para engenharia porque meu sonho é construir prédios. Não. Não, é porque eu fazia aquilo, vivia a construção e via meu pai criou a família, a gente tinha uma vida não de abundância, mas, tudo que precisava sempre tivemos, e o incentivo para o estudo sempre foi algo assim, recorrente e constante, por parte do meu pai e muito mais por parte da minha mãe. Eu queria ser engenheiro, ter uma profissão, ter meu negócio, que era uma atividade que eu podia ser um prestador de serviço, ser um funcionário, mas também podia fazer, né, por minha conta própria. Porque isso eu, em vários momentos, encontrei com profissionais, estando junto com meu pai, de engenheiros que cuidavam de obra, que tinham seu negócio, que criaram empreiteiras, depois virou grandes construtoras. Foi muito mais nesse sentido e foi isso que aconteceu. Eu trabalhei, me formei, trabalhei um tempo na Construx, Sardinha do Chanquete, com o Renato Maluf, com o Luiz Fernando Quitério, que fazia a parte contábil. Fiquei 3 anos e aí no terceiro ano eu abri a construtora e comecei a trabalhar, né, para mim mesmo. Qual foi a primeira obra da construtora, você lembra? O primeiro trabalho que eu Primeiro fiz. trabalho já você começa a construtora já em sociedade com Thales ou não? Não, não, o Thales entrou em 90. Foi uma obra, foi uma obra pública que eu fiz. Aliás, ela existe até hoje. É o lá no cartódromo municipal, Uhum. os boxes, aqueles boxes lá, foi os boxes e parte daquilo que construiu, que está construído lá, de que tem uma sala, banheiro, tem uma família que mora lá, por sinal. É uma casa, É uma né? casa, que era vestiário e Uhum. administração. Na época do Jurandir, que ele era prefeito,
eu entrei lá no processo de concorrência. Ali tinha a cobertura dos boxes, uma mureta, acho que o pódio no final, né, de concreto, de alvenaria, A não? mureta nem existia, era só os boxes, a estrutura dos boxes. E junto com essa obra eu fiz uma outra, foram as duas primeiras, onde foi antigamente a Casa Transitória do Menor, que fica Ali é Vila Cláudia. na Vila Cláudia, atrás ali do Castelo Branco, Uhum. que depois se transformou com outras funções, e hoje ela está fechada, sem atividade. Foram as duas primeiras obras que eu fiz, enquanto empresa. Isso foi em 88. Eu abri a empresa em novembro E a de primeira obra 87. privada, você se lembra, não? Eu fiz uma edícula para o seu Walter Voigt, que existe até hoje, e ele usa lá no Portal das Rosas. O que tinha, né? Hoje chamam área gourmet, né? Na época era Não, edícula, era uma né? edícula mesmo. Tinha um quarto, um banheiro e um rancho grande. Uhum. E murar, porque o terreno estava sem muro. Então, eu não sei que ano foi isso, talvez 89, por aí, 90. Que Depois ele. começar do zero, eu pergunto que começar do zero é muito difícil, né? Vou começar uma empresa, o que eu tenho? Tenho uma sala, provavelmente alugada, uma mesa e 2 cadeiras. Vou começar. No meu começo nem foi em lugar nenhum, foi na minha casa mesmo, né? Uhum. Durante muito tempo eu fiquei em casa, né? Porque eu fazia os orçamentos, conversava, visitava os clientes, fazia os negócios. No início eu não tinha funcionário, eu tinha uns parceiros, uns empreiteiros que a gente conhecia, contratava, acompanhava, e depois, ao longo do tempo, eu abri a empresa em 87. Acho que eu abri o escritório um ano depois. Um ano depois eu abri um escritório na rua Doutor Trajano, passado a entrada da Ana Carolina. Passava a Ana Carolina, comecinho da rua São Benedito, no topzinho ali. Era uma casa que tem até hoje a casa. Aí fiquei ali por 2 anos e pouco. Depois mudei para a Rua Duque de Caxias, onde hoje é uma escola, a escola do Zé Geraldo, é a escola Jandirinha. Uhum. E depois, em 91, 92, aí o Thales já estava junto, nós compramos a casa onde é a construtora, tem o escritório até hoje. Ô Mário, você entrou no mercado numa época de grandes construtoras em Limeira, me vem à cabeça a PLP. Você falou da Constrol, né? Sim. Constrol, a PLP, eram gigantes daquela época, né? A PLP, inclusive, ela era uma empresa de porte, e nos anos 86, 5, 6, foram os anos que a construção civil em Limeira teve um avanço grande com a construção dos prédios. Para cima, né? Para A cidade cima, cresceu para cima. verticalizou. E era lá aquele sistema preço de custo, e isso foi uma febre. Quando eu entrei na Constrol, no período que eu fiquei na Constrol, ela chegou a ter 16 obras em andamento. Só Prédios de prédios. apartamento. Prédio de apartamento. A PLP era uma grande. A PLP fez o Los Angeles, fez o Manhattan, Fez o fez Leonardo da Vinci, fez o Leonardo da Vinci, Flamingo, Flamingo, fez em frente o Varejão ali, como é que chama? Mont Blanc, Mont ali? Blanc, Mont Blanc. também foi da PLP, entre outros que eles fizeram, e era uma grande empresa. Me vem à cabeça a marca da Constrol do estádio do Limeirão. Isso lá em 88, quando o Limeirão passou por uma reforma, e ficou bonito a época, o Limeirão foi todo pintado de branco. Hoje ele é todo pintado de preto, 88? né? 88. As arquibancadas pintadas de branco, os degraus pintados de preto. Mas só lembrança da Constrol? Jurandir era prefeito. Será que eu estou me confundindo? Era a Constrol ou era a Balgrim que eu vi a placa Não, atrás do gol? Eu não me lembro, pode ser a Balgrim. A Balgrim, talvez. Então eu estou me confundindo. Também era aqui. uma empresa que foi criada pelo Chico e pelo Adolfo, e que também empreenderam alguns edifícios, depois eles mudaram de ramo. A Constrol, você passando, pelo menos hoje eu não sei mais, mas você passando pelo Jânio Quadros, virando ali à direita, né? Eles têm acho que tem escritório até hoje, mas ela deixou de existir como construtora. Ali tem um escritório que eu não sei se ainda funciona, o escritório de contabilidade do Luiz Fernando, que era genro do seu Arlindo Chanquete, um dos proprietários da Constrol. Então ela foi deixando as suas atividades, e o Renato, que era um dos sócios engenheiros, acabou tocando o negócio próprio dele. Hoje ele tem a R. Maluf, né?
junto com o Danilo, que é o filho dele, que tocam. Mas ele é oriundo desse período de Constral. Ô Mário, a gente falou do Limeirão, mas você é galista. Por que o galista é tão resiliente? Acho que é por causa da natureza do time, né? De sofrer muito, de não avançar, de estar sempre, parece que tá sempre atrás. Mas não sei se é se é essa expressão, viu? De vez em quando eu vou no Limeirão, tem lá uns incautos que de vez em quando eu falo, não, galista, e Galista. xinga a gente, né? Eu não ligo, né? Porque eu vou no Limeirão para torcer para o Internacional. Exatamente. Eu não tenho problema. Se você perguntar assim, qual é o seu time, né, o primeiro time que você torceu em Limeira? Eu torci para o Independente porque eu comecei a jogar futebol independente. Embora eu fosse na Vila Levi com meu pai, no estado da antiga Vila Levi. Eu me lembro de jogos, né, de eu ir assistir o jogo com meu pai lá na Vila Levi. Meu pai sempre foi leonino a vida inteira. Pois é, Mário, eu nasci num berço leonino e eu aprendi a gostar do Galo. Eu consigo separar as coisas, eu não consigo entender que torcer pela Inter necessariamente quer dizer torcer contra o Galo. E nem Quando o vice-versa. Galo tá jogando, eu vou torcer pelo Galo. Quando a Inter tá jogando, eu vou torcer pela Inter. Eu sou de berço leonino, realmente eu sou. Meu avô, Sim. leonino, meu avô Orlando, né? Meu avô Vitório. Eu frequentei a cativa do Leão, fui mascote do Leão. Tem algumas camisetas da Inter, no memorial da Inter, que eram minhas, da minha infância. Tem uma camiseta do Silas, do goleiro Silas, campeão paulista, que eu tinha ganhado de presente e eu doei ao memorial da Inter. Então, a Inter e o Independente, eu não vou dizer que ocupam o mesmo tanto do meu coração, mas ambos estão no meu coração. Acho possível torcer para os dois. Caio, eu falo assim, eu só não torço, eu só não torço para a Internacional quando ela jogou, e faz tanto tempo isso, Contra o Galo. contra o Galo. Jogou Internacional e Galo, eu vou torcer para o Galo, é só isso. O resto eu vou no campo, eu torço, sofro, me irrito. Aliás, 2 jogos passados aí, o time ganhando, precisava ganhar tranquilo, tomou um gol, empatou, acabou o jogo empatado, foi pro pênalti. Eu não consegui assistir todos os 22 pênaltis que foram batidos. Chegou lá no quinto, no quarto pro quinto, a hora que o menino lá, o Café, deu uma cavadinha lá, eu falei, eu vou embora. Não vou sofrer. É de Eu fui matar do embora. coração. Eu Né? fui Ele não embora. podia ter feito aquilo, Não né? podia. Eu, chegando em casa, eu liguei peguei o telefone no YouTube, uma rádio, sei lá quem estava transmitindo. Aí vi os 3 últimos pênaltis. Eu falei, puta, ainda bem que eu não fiquei lá, porque é muito sofrimento. Então a gente se envolve. O time é de Limeira, é nosso aqui. Então, às vezes as pessoas misturam a situação. Falam, você é galista, vem aqui secar. Eu falei, não vem secar, não. Eu venho assistir, torcer e torço mesmo. Toda vez que eu vou no Limeirão ou se eu vou no Pradão, eu vou na bilheteria, compro meu ingresso e assisto o jogo da arquibancada. No Independente da arquibancada, lá no Limeirão eu compro cativa. E sento lá com os colegas lá, com meia dúzia de corneteiro lá, que tem alguns senhores lá umas pessoas um pouco mais velhas que eu, que estão sempre no mesmo lugar. Então todos os jogos que eu vou, eles estão sentados lá, a gente senta junto e se diverte, porque aí a conversa é uma conversa diferente, não é uma conversa do dia a dia. Você conversa de tudo e nada, você fica observando que um xinga, outro grita lá em cima da tribuna, e a gente dá muita risada. E eu torço realmente, eu não vou lá para secar. É que a pessoa acha que você tem, né? Você é galista, então você não pode assistir, tem uma marca na testa, né? A vida do Leão, do Leonino é mais gloriosa do que do galista, né? Lógico, tem uma história. O Leão é um time maior, né? Mais mas vitorioso. Não tem dúvida, e ao longo da história, isso está escrito, está registrado. O Independente teve bons momentos do tamanho que ele sempre foi. Né? Bateu na trave de mudar de série, ainda bem que não mudou, porque acho que ia ser um desastre. Acho eu que ia ser um desastre. Você acha mesmo? 2015, se tivesse subido... É assim, eu gosto do pessoal lá. Faltou um ponto, né? Faltou um ponto. Eu respeito lá o pessoal, mas eles assim não têm uma estrutura mais organizada ou parecida com a que a Internacional teve, que também teve problemas. Muitos problemas. Mas quando o Galo quase foi para a primeira divisão, a Inter estava na terceira. Então, aí passou, de repente caiu quase na primeira, foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, né? Eu continuo indo no campo, torço. Mas será que o galista não merecia, mesmo que o time subisse e caísse no ano seguinte, ele não merecia ter essa alegria? Talvez sim. Eu falei assim,
Ainda bem que Uma não. compensação ao Falei, ainda bem, sofrimento. não é ainda bem que para quem está me ouvindo aqui vai falar assim, pô, o Galista também tá falando mal do time. Não é que ainda bem que não subiu, é que talvez o sofrimento fosse maior, né? Eu vejo até hoje para tocar lá o futebol que eles estão tocando, é uma dificuldade porque não tem recurso. Não tem recurso, né? É um que ajuda um pouquinho, outro ajuda um pouquinho, aí vem um salvador da pátria, que é um investidor, vem, põe a mão, traz meia dúzia, tira meia dúzia, larga a conta para o time pagar, e assim não tem sequência, né? Futebol hoje é business, é É negócio. negócio. Não tem, não Os tem times viraram segredo. grandes vitrines, né? Eu conversei semana passada com o Lê Lucato, que foi jogador do Leão, foi campeão no Leão, jogou no São Paulo, na Sim, Portuguesa, no Inter. E hoje é talvez um dos maiores, se não o maior empresário de jogadores de futebol do Brasil, né? Ele tem na empresa dele centenas de agenciados. E eu estava perguntando para ele, Lê, se você, naquele 1986, se você trouxesse para hoje, você campeão paulista pela Inter de Limeira, sai da Inter e é vendido para o São Paulo. Mais ou menos, no dinheiro da época, quanto é que você foi ganhando? Ele falou, olha, Caio, naquela época, o jogador de São Paulo mais bem pago recebia US$ 10.000 por mês. Vamos converter? Jogador de 60 seleção, mil. tinha o Miller, o Careca, depois foi para Itália. Aliás, acho que o Lê não jogou junto com o Careca, né? O Lê foi Não pro sei. lugar do Careca, talvez. O Silas, o Pita, aqueles jogadores todos da seleção brasileira titulares do São Paulo, que logo na sequência, né, foi campeão brasileiro, aqueles jogadores todos ganhavam no máximo US$ 10.000. No dinheiro de hoje, R$ 60.000. Eu perguntei ao Lê, qual seria o seu salário hoje, você sendo campeão pela Inter e indo para o São Paulo? Ele falou, olha, Caio, talvez uns R$ 500.000. Então as proporções são muito diferentes daquela época para hoje, né? Acabou a era do romantismo. Como é que Não você vai existe montar um mais. time de futebol fazendo bingo? Não vai ter Não jeito. vai. Aí você assiste o jogo, aí o pessoal da corneta lá, né? Que quando eu sento perto, todo mundo fala de amendoim, eu falo corneta. Aí os caras falam, ô técnico, não sei o que é o técnico, não sei o que é o técnico. Eu falo assim, gente, mas não é o técnico, é o time, né? O time é esse daí, o técnico não faz milagre. O que a Internacional consegue colocar dentro da realidade financeira dela é isso aí. Então, xingar o técnico não vai Não resolver, vai a culpa não é resolver. dele. Se ele trouxe aquele jogador, é porque foram os jogadores que o time conseguiu trazer. Então, não é xingar o técnico, a gente fala então de brincadeira, mas nós estamos falando de negócio, né? A Internacional é muito bem administrada, acho que o Danilo, antes do Danilo, o de Andréia, o o Lucas. Lucas fez um grande trabalho, né? Bem profissional, bem assertivo. Aí teve lá uns desconfortos de interesses políticos e tal. O Danilo não é diferente, está fazendo um bom trabalho dentro das limitações né, que o time tem do ponto de vista financeiro. Né? Você tem opinião formada sobre SAF? Eu acho que é o futuro do futebol. Não só do futebol, acho que do esporte em geral, mas em especial do futebol. O Internacional passou aí por um momento que beirou passar para a iniciativa privada, mas eu não sei se os investidores desistiram porque não sentiram. Aí eu estou falando do que eu acho, eu não sei de detalhe nenhum. Se os investidores não sentiram firmeza em continuar com o negócio em função do tratamento que o conselho, que é o poder soberano do clube, deu, né, para essa questão, da maneira de tratar o assunto, ou se eles desistiram mesmo por outros motivos, enfim. E foi uma pena, né? Foi uma pena. Eu penso assim que você pode discutir a forma de fazer o negócio, mas o conteúdo, onde vem uma empresa que tenha estrutura, que seja renomada, que seja avaliada pela diretoria e que vai fazer uma parceria para assumir o futebol, o time não vai deixar de ser internacional, não vai perder, só vai ganhar. Como Só aconteceu em Bragança, por exemplo. vê lá. Ou em Ribeirão Preto com Botafogo. Pois é. Aqui ficou aí com mimimi, botou até meu nome no meio dessa história, que eu tinha tido não sei quantas reuniões, não sei com quem. Eu falei, não sei nada, não conheço absolutamente nada, não conheço ninguém, né? Não conheci ninguém. Aliás, eu conheci uma pessoa, eu estava no Palácio dos Bandeirantes, aguardando para ser atendido pelo Kassab. No corredor, uma pessoa
Começamos a conversar, falar: "De onde você é?" Falei: "Ah, sou de tal lugar, tal lugar." "Sou de Limeira." Falei: "Ah, eu tenho tô querendo falar com o presidente da Internacional, que eu conheço, tem um relacionamento", ele falou lá com o nome de uma empresa, que eu não vou me lembrar, "para falar de SAF e tal." Aí eu liguei para acho que era o Lucas, falei: "Lucas, eu estou com uma pessoa assim, assim, posso passar o telefone para você?" Na época do Lucas até. Ele falou: "Pode." Aí eu passei, sei lá se ele veio, conversou, que a vez que eu cheguei mais perto desse Uhum. assunto, recentemente, quando ele veio à tona e que teve reunião de conselho, teve um monte de discussão nesse meio tempo aí, eu participei de nada, não tive nada, nenhuma informação, nem contato, nem conversa com absolutamente ninguém. E aí, dentro desse contexto, botaram meu nome, que eu tinha tido participação, que eu tinha influenciado, que eu tinha conversado não sei com quem. Zero, zero. Mas SAF, acho que é o caminho. Eu acho uma pena que não tenha acontecido, né. A gente ouve muito falar, mas a coisa não Ah, assim, caminhou. isso é muito delicado, Caio, Para porque mim é angustiante ver que ano que vem, provavelmente, eles façam o mesmo caminho. Saiam de pires na mão, pedindo ajuda, e fazem isso, de boa fé, de né. boa fé, Fazem de isso boa com fé. a melhor intenção, Não tem dúvida, mas mas é não é muito assim que difícil. o futebol vai crescer. É lógico que dentro das SAFs, né, existem os safados, né, as empresas picaretas, como tem em qualquer ramo. Então, assim, eu sou a favor da SAF, evidentemente, desde que a avaliação do grupo fique muito clara, muito objetiva para assim, para transferir a gestão do clube, que tem uma história, para alguém que vai fazer com que o clube cresça e não perca, né, diminua de tamanho. A gente sabe aí no Botafogo, no Rio, parece que teve lá uns problemas com uma empresa. É, o Botafogo tem dono, Cruzeiro tem dono, Bahia tem dono, Curitiba tem dono, quem mais? Atlético Paranaense, salvo engano, também tem. Quer dizer, eu falei de 5 da Série Sim, A, né. pois é. Curitiba não, né, 4 da Série A. E muitos outros da Série B. Que tem, acho que esse é o caminho, se tiver oportunidade, é lógico. Na Europa, praticamente todos, Todos os na grandes, NBA, né? praticamente todos, ou Todos, todos, né, né? praticamente não, Todos todos. são, não existe nada amador, né? Não. Só profissional. E ainda aqueles que são muito grandes e resistem sem SAF, o Palmeiras, por exemplo, tem gente muito poderosa interessada em presidir o time, como a tia Leila, e no São Paulo também, gente muito poderosa e grandes patrocinadores. Aqui em Limeira é diferente, né, É é diferente. difícil. Como é que você vai pegar um time da 5ª divisão e vai vender um espaço na camisa desse time? É difícil, né. Não, não tem espaço para isso. Antigamente tinha os abnegados e tal, hoje não existe mais. Hoje é interesse. Vou botar meu nome na sua camisa, se ela Se as for pessoas vista estiverem por vendo. 500 mil de pessoas. Se É. não for isso, não me interessa. Esse é o negócio. Por isso que né, o futebol se transformar num negócio e tirar a paixão e colocar a parte técnica profissional para fazer gestão. Como é um banco, como é uma construtora, como é qualquer empresa que o vale. Um dia eu estava almoçando na casa do Kassab, estava o Reinaldo, presidente da federação. E aí a conversa era essa, falou, não sei como é que vocês gostam tanto da política, suporta tudo que acontece, e assim, em tom de cutucar, né? Daí o Kassab falou, Reinaldo, eu acho que a nossa política é muito mais fácil do que a sua, porque a sua, além da parte de gestão que tem que ter, tem a paixão envolvida, né? Então é mais complicado ainda lidar com futebol no que se refere à parte profissional, porque existe a paixão envolvida do dirigente. Aí quando a gente fala de profissionalizar, a paixão vai ficar de lado. As decisões vão ser tomadas por 1 mais 2 é 4, 1 mais 2 é 3, e aí a continha tem que fechar. Não tem achômetro, não tem falar, mas vamos fazer isso porque eu gosto, porque o presidente pediu para pôr o amigo lá para jogar, enfim. Esse é o futuro do futebol, e se a Internacional tiver outra oportunidade, ou eventualmente o Independente tiver a oportunidade de que alguns empresários queiram assumir a responsabilidade da gestão do time, fazer o time crescer e ganhar com isso, ter lucro com isso, tem que pegar correndo depois de fazer uma avaliação de quem são as empresas ou as pessoas.
mas correndo. Você disse que você não sonhou em ser político, não sonhou ser prefeito quando era criança. Depois que você virou prefeito, alguma vez, deitando a cabeça no travesseiro, você pensou, você perdeu o sono? Você teve pesadelo? Você pensou, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu fui me meter na política? Era tão mais tranquilo minha vida antes da política, por que que eu estou aqui? Se você quer uma resposta curta, é não. 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 Nunca perdi o sono. Você nunca ficou mais tempo pensando, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Não, de perder o sono, não. Isso é mais difícil que eu imaginava. Isso é lógico que aconteceu em vários momentos, não precisa nem ir muito longe. Em 3 meses de gestão, um problemaço com o transporte coletivo, ter que fazer uma intervenção, porque senão ia ficar sem transporte. 3 meses. Né? Falei, lógico que isso é um problema que lhe tira do centro, né? De preocupação, de tensão, de tomar a decisão mais correta, sem ter a experiência, a vivência de 3, 4, 5 anos de gestão, né, pública, mas E tomar uma tendo decisão. consciência de que aquilo ia demorar como demorou, né? Um Exatamente, mas mandato para assim, resolver, né? entre outros momentos que a gente teve dificuldades, né, que você fica, lógico, fica mais tenso, mais preocupado. Mas em nenhum momento essas preocupações me fizeram ter esse questionamento. Falei, pô, o que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, não preciso disso, não precisava disso. Isso nunca aconteceu, nunca. Até porque realmente eu nunca sonhei em ser prefeito. Né? Quando a gente tomou uma decisão de participar do processo, foi por propósitos. Propósito de dar um pouco do conhecimento, um pouco da experiência, da vivência que eu adquiri ao longo do tempo e literalmente devolver para a sociedade, né, um pouquinho do meu trabalho, da minha experiência, pelo muito que a sociedade me ofertou de graça, que as oportunidades que eu tive nessa terra, né, de formar família, ter meu negócio, não é não é uma monstruosidade de negócio, mas é o nosso ganha-pão. Então, isso foi propósito. Por isso que no meio do caminho, com todas as adversidades que aconteceram, em nenhum momento isso passou pela minha Mas cabeça. a vida pública, eu vou chamar de ofício público, te faz brilhar os olhos. Você gosta de ser prefeito. O Caio, por um motivo muito objetivo, porque me dá a oportunidade de fazer melhor para o cidadão que de fora não consigo fazer. Eu sempre participei de entidades assistenciais, de classes, sindicatos, e você faz. Mas estar na gestão, estar prefeito, lhe dá a oportunidade de atender as pessoas de maneira muito mais direta, muito mais reta, muito mais objetiva, e você enxergar que aquilo está chegando e está sendo bom. Né? Essa é a diferença. Né? E quando você fala de brilhar os olhos, é exatamente por causa disso, porque a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. E eu falo com muita tranquilidade desses quase 8 anos, eu tenho certeza absoluta que nós fizemos, o nosso time, a gestão Mário Botion, que não é o prefeito só, tem um time que está envolvido nesse contexto todo, fez entregas importantíssimas que mudou a vida das pessoas. Às vezes elas nem perceberam. Né? Ela nem percebeu que antigamente ela passava ali no Tigrinho e ficava 15 minutos para acessar As pessoas um. esquecem, né? Ela não percebeu Esquecem, que não hoje vão ela lembrar como é tem que era, né? 15 minutos antes que ela chega em casa, chega no trabalho, que não fica parada no trânsito. Ela não percebe, mas ela usufrui desse benefício. Né? Entre tantos outros que você faz no conjunto, na coletividade, que a pessoa é atingida positivamente. Então, isso é que brilha os olhos, de fazer uma boa política, né? Usar os instrumentos políticos para fazer uma gestão coerente, uma gestão transparente, uma gestão limpa e técnica, que as pessoas possam receber aquilo que o poder público precisa lhe dar. Coincidentemente, eu fui num evento, participei de um evento e uma pessoa que é meu vizinho, mas eu nunca encontrei com Uhum. ele. Ele é um CEO da Maxwell, o Neto. E aí ele perguntou para mim, você olhando para trás, nesses quase 8 anos de gestão, se você voltasse 8 anos para trás, você faria o que você fez novamente? Eu falei com toda tranquilidade. Tudo. Tudo. Ele perguntou de ser prefeito, Mas não né? é possível.
Não é possível. Você volta 8 anos no tempo e não tem nada que Não, você faria não, não, diferente? não, 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 não foi nesse sentido. Hum. A pergunta dele foi assim: valeu a pena? Você seria prefeito de novo se você voltasse 8 anos atrás? E eu disse para ele que sim. Daí ele falou assim: então isso significa que valeu a pena tudo o que aconteceu. Eu falei: valeu muito a pena. É nesse sentido. É lógico que fazer diferente, com certeza, muitas coisas faria diferente, né? Coisas que a gente deixou de fazer com eficiência, ações que a gente não conseguiu implementar, coisas que fiz que poderia ter sido feito diferente, que seria melhor. Não vou nem falar que foram erradas, porque quando a gente errou, eu dei passo para trás e corrigi o caminho, né, na maior parte das vezes. Mas é lógico, você olhar aquilo que você passou, evidentemente que a gente vai enxergar muitas coisas que poderiam ter sido feitas de maneira diferente. Talvez com menos desgaste, inclusive, Uhum. né? Sendo mais assertivo. Mas a pergunta dele foi nesse sentido, se valeu a pena. Eu disse que valeu a pena cada minuto e faria, não tudo de novo, mas seria prefeito novamente. Agora, no dia 2 de janeiro do ano que vem, desconsiderando uma eventual viagem de férias ou coisa do tipo, mas supondo que você não tire férias em janeiro e tire num outro momento, no dia 2 de janeiro você vai acordar e vai provavelmente levantar da sua cama, vai até o seu guarda-roupa, você vai pegar a camisa azul, vai pegar qualquer outra camisa e você vai acertar o caminho, dessa vez, da sua empresa e não... Você não tem medo. Tem gente que diz que, olha, eu fiz tanto tempo tal coisa, né? Outro dia eu ouvi um apresentador da Band que fazia o Show do Esporte. Ele falou: eu fiz o programa durante 25 anos e eu saí da televisão. E o programa era aos domingos, começava às 9 horas da manhã, então eu tinha que chegar na televisão às 7. Então todo domingo eu acordava, fazia a barba, pegava o carro e ia para a televisão. Quando meu contrato terminou, no domingo seguinte eu acordei no mesmo horário, fiz a barba, quando eu vi eu estava pegando o carro para ir para a televisão, mas não tinha mais a televisão. Você vai acertar o caminho, isso já está... Caio, Você já está trabalhando isso na sua cabeça ou não? de alguma maneira isso já está trabalhado na medida em que tinha dia para iniciar e sabe que tem dia para terminar, né? Eu até já comentei em um outro momento com você, o Dr. Vitor, que tem uma sabedoria, né, enorme, falou assim: chefe, não está dando uma angústia de estar chegando no fim? Eu falei: Vitor, não está, sem angústia, né? Eu acho que tem um sentimento de, lógico, ainda tem 4 meses, tem muita coisa para acontecer, muitas entregas que nós faremos, enfim, tem uma eleição No meio, né? no meio do caminho para ser disputada e vencida, mas assim, não tem angústia não, tem o sentimento de que valeu a pena ter feito e que fizemos, né, aquilo que era de melhor do que nós tínhamos. E saber que no dia 1º de janeiro, o máximo que eu vou fazer é participar de um evento de transição, uma cerimônia de transição. E no dia 2 eu vou acordar, com certeza eu não irei para a prefeitura. E a camisa, vai ser azul ou você vai Não pedir a sei, Roberta, Caio, jogue viu? fora Não, jogar todas fora essas não. camisas azuis Não, e eu hoje eu quero usar costumo... verde, amarelo, Não, vermelho, hoje eu costumo... branco. Não, vermelho não. Hoje eu costumo brincar que de madrugada ou qualquer hora que seja, eu vou trocar de roupa, eu abro o armário, eu pego uma camisa, eu nunca erro a camisa. Só tem camisa azul, então não tem como errar. Não sei, isso acho que acabou, né, criando uma marca, uma identidade. Não sei dizer, né? Embora eu pense no futuro, mas eu vivo muito o presente. Lógico que eu estou pensando, já me passou várias vezes pela cabeça, né, a minha retomada das minhas atividades, né, como que isso vai ser. Lógico que vai ter um período de readaptação, né? A minha vida em si, não é nem a minha vida junto com a empresa, mas a minha vida como pessoa. O prefeito trabalha mais do que o diretor da construtora? Eu sempre fui muito intenso em tudo. Lógico que na empresa, talvez eu trabalhasse não mesmo tanto, mas trabalhasse bastante, porque a empresa é pequena, você acorda engenheiro, vai dormir office boy, né? Você faz de tudo um pouco. Eu não vejo que... E faz obras também fora de Limeira, tem muitas então, viagens. tem. Mas é lógico que a atividade como prefeito, ela foi muito mais intensa do que as minhas atividades enquanto empresário da construção.
Até porque a responsabilidade ela é muito maior, porque você está lidando com tudo aquilo que não é seu, né? A responsabilidade fica muito maior. E como a gente pega para fazer, faz bem feito, ou procura fazer o melhor, então a minha disponibilidade para a atividade sempre foi total. E aí fica tudo muito intenso. Coisas que eu poderia não fazer com a intensidade que eu faço, na quantidade que eu faço, mas eu faço, porque eu sou assim. E eu acho que tem que ser dessa maneira. Lógico que a hora que a gente deixar o mandato, vai ter um período de readaptação até sentir falta dessa intensidade, né? Não tem tempo, não tem tempo ocioso, Uhum. né? Todo tempo você está ligado o tempo todo. Você Tá almoça todo dia, Mário? quase todo dia. Mas deve almoçar algum dia na prefeitura, imagino. Na prefeitura No almoçar, gabinete. almoçar. Algumas vezes até eu deixei de ir para casa, daí a Roberta faz lá uma marmitinha, me Uhum. manda, mas poucas vezes. Mas quando eu não estou é porque está fora mesmo, ou você come alguma coisa no trecho, correndo. Mas sempre que posso eu vou em casa, porque é uma hora assim que é engraçado isso, né? Se você almoça no seu ambiente de trabalho, você não saiu do seu ambiente de trabalho, né? Você está lá e que vai continuar lá. Então, por mesmo que seja meia hora, saiu do ambiente, foi em casa, ou foi na esquina, ou foi no restaurante, comeu, é diferente. Saiu e voltou, né? Para continuar no segundo tempo. Então, sempre que posso, eu procuro almoçar em casa. Mas não é todo dia que consigo. Onde é que a gente falou da Caloi 10, né? Quando é que a bicicleta, ou em que momento que a bicicleta entrou na sua vida? O Caio, eu sempre pratiquei esportes, né? E o último deles foi corrida de rua. Desde os anos 2000, eu pratiquei muito, corri muito, fiz maratona, meia maratona, me diverti, Maratona? maratona de São Paulo. E me diverti muito, que era um negócio, é um ambiente diferente, lá com Fumaça, que é uma pessoa maravilhosa, é um ser humano que existem poucos igual. E me divertia muito e corri. Depois, na campanha de 2016, eu fui deixando por conta da movimentação. Aí também eu tinha lá um problema de ligamento no joelho que começou a incomodar. Aí eu deixei de fazer corrida, fui deixando de fazer Mário, corrida. mas 42, maratona 42 quilômetros, né? É, 42 quilômetros é quase de Limeira a Campinas. 42, 194, se eu não estou muito enganado. É bastante Mas não tempo. é um negócio para ser humano fazer, né? Olha, eu fiz uma Você maratona. correu todos os 42? Você parou um pouquinho Não, para respirar? Correu corri, todos. comecei e terminei a prova. Mas lógico que você precisa ter um preparo físico, mas mais do que o preparo físico é o trabalho mental, é a cabeça, né? Lógico que se você não faz nada, vai querer correr 40 quilômetros, você não vai correr. Mas a minha preparação para a maratona nem foi algo muito específico para a maratona. Foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Um dia o Fumaça falou assim: o Richinha está treinando, o Richinha Drago. Rixinha. Ele e a esposa Grande fizeram figura. maratona, minha maratona. Vamos fazer um treinão, vão até no pedágio e voltar, eu vou acompanhar. Você não quer ir junto? Aí eu falei: Fumaça, eu vou. E fomos correndo, o Fumaça foi de carro, acompanhando. Foi até o. Não, peraí. Nós vamos fazer um treinão até o pedágio, eles vão correndo, eu vou de carro, você não quer ir junto, mas não no Não, carro. correndo. Correndo. Você não quer fazer? Eu falei: eu vou. Aí foi o Richinha, acho que a esposa, mais duas pessoas. E aí o Fumaça foi acompanhando, chegou no pedágio, voltou, dá uns 30 quilômetros mais ou menos. Aí eu voltei, cheguei no tiro de guerra de volta, bem tranquilo, e aí os que estavam treinando ficaram para trás. Uhum. Aí isso faltava acho que uns 45 dias, 50 dias para maratona. O Fumaça, você não quer fazer a maratona? Eu falei: eu não, Fumaça, 42 quilômetros. Falei: pô, você fez 30. Eu falei: tá bom, vou pensar. No fim, acabei fazendo a inscrição, fui fazer a prova, treinei um pouquinho mais perto, fazer lá cada quilômetro em 6 minutos, fui marcando, falei se eu consigo fazer, e fiz a prova em 4 horas e, 4 horas e 20, não sei quantos minutos. Mas fiz uma, mas meia maratona eu fiz várias. Aí, como eu fui parando de correr, eu gostava de atividade física e falei: puta, acho que eu vou comprar uma bicicleta, vou andar, porque daí não vai
não vai forçar meu joelho. Aí Foi em comprou 2018, aquela Caloi 10. aquela Caloi 10, que eu sempre quis ter. Apesar do nome, a Caloi 10 tinha versões com mais de 10 marchas, né? Ou toda a Caloi 10 tinha 10 Não me marchas. lembro na época, viu? Mas tinha 10 marchas. Aí comprei uma bike, comecei a andar, vai pegando gosto, aí você... Tem muita gente que... Tem grupo para tudo quanto é lado que pedala. Aí você vai se agrupando com um grupo aqui, com outro ali, e fui aumentando, fui gostando do pedal. E é algo assim que você está afim, você está com tempo, não depende de ninguém, depende só de você. Assim como correr também. Embora é sempre bom sair junto, né? A gente sempre sai acompanhado de 2, 3, 4 pessoas. E tenho me divertido. Só esse último mês que eu não estou conseguindo pedalar. Eu fui fazer o Caminho da Fé. E no Caminho da Fé foi uma distância muito longa, mas você costumeiramente faz mais de 100 quilômetros de bicicleta. Nos pedais de final de semana aí faz 100, 120, 80, 90. Lógico que na minha velocidade, né? Porque tem um pessoal que fica fazendo tempo, não baixar o tempo. Eu falei, não estou preocupado com o tempo, estou preocupado em sair e voltar. Lógico que você vai pegando um pouco mais de preparo, vai melhorando seu desempenho. Se você gastava, sei lá, 6 horas para fazer 100 quilômetros, você passa a gastar 5, faz com menos tempo. Mas é um negócio bem bacana, tenho gostado bastante. Esse último mês aqui, depois de 9 de julho que eu fui fazer o Caminho da Fé, eu não consegui pedalar mais por conta das agendas. Então, tô em débito com o meu pedal. E talvez vá ficar em débito nos próximos 45 dias aqui, por conta do período eleitoral, que a gente acaba se envolvendo bastante, direta e indiretamente, e continua fazendo gestão. Então, a bicicleta vai ficar um pouco apartada aí. O Mário, a política não vai sair da sua vida, né? O Caio, às vezes eu faço alguns comentários, eu também não que eu não estou ligando, assim, não estou preocupado como as pessoas ouvem, né? Se acha que isso é como é que fala, algo chavão, que isso é só para fazer um tipo. Mas o que eu tenho dito, às vezes eu brinco, né? Falo, eu vou para casa, vou pôr o pijama e vou ficar em casa, né? Lógico que isso é em tom de brincadeira. E até seria uma falta de consideração da minha parte de ter tido oportunidade, né? Fui vereador, disputei eleição para deputado, fui eleito e reeleito prefeito. Se Deus me permitir, vamos terminar nosso período, nosso compromisso. Eu acabar o mandato e ir embora para casa, literalmente, né? E não participar mais, né, da política como um todo, não dar a minha contribuição com toda a experiência que eu adquiri, né? Só estando prefeito é que você entende o que significa isso. E esse aprendizado eu tive oportunidade porque as pessoas me deram, a sociedade me deu, me elegendo e me reelegendo. Então seria uma falta de consideração com essa mesma sociedade que me deu oportunidade de guardar isso, esconder isso, fazer com que isso não existiu e que minha vida que passou a régua no dia 31 de dezembro, a minha vida é outra, eu não vou olhar mais para trás. Isso não vai acontecer, né? Por conta até dessa responsabilidade e da consideração que eu tenho com a sociedade. Então, como eu vou fazer isso, eu não sei, né? De que maneira, qual é a minha participação, o que vai acontecer nas próximas eleições lá na frente, isso eu não sei, eu vou estar disponível, né? E se o ambiente e as condições forem favoráveis, eu vou participar assim, eu vou participar assado, né? Isso, o tempo e o momento vai dizer. Evidentemente que isso tudo... Você não pensa assim em São Paulo, sim em Brasília? Isso não é algo que esteja eu desenhado? não, até porque não depende só da minha vontade pessoal, né? Ela é parte. Como a gente tem grupo, a gente vive em grupo, faz política em grupo, essas decisões também vão ser tomadas em grupo, respeitando, né, as condições que o grupo tem das pessoas que estão dentro do grupo. Então, falar que eu vou para Brasília, eu vou para São Paulo, eu gostaria mais assim ou mais assado, isso não é algo que eu tenho pensado e parei para pensar. Eu E penso voltar um sim, dia à prefeitura? Você é um homem, você não é um jovenzinho, mas novo, não é né? um homem, Super novo. mas não é um idosão. Tem uma saúde impressionante, tem um pai de 95 anos, então tem genética boa. E
Esse ano tem eleição, daqui a 4 anos tem outra, depois de mais 4 tem outra. Não, cara, E você vai estar ali com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, disputa a eleição com 78 anos. O Biden saiu da disputa recentemente com 81. O Lula, se for para a reeleição, vai para a reeleição com mais de 80 anos. As pessoas estão vivendo mais, então sim. você tem um horizonte pela frente. Voltar, assim como Paulo D'André e Jurandir voltaram à prefeitura, é uma possibilidade? Eu acho que isso tudo é muito de momento. Isso, eu não nego que eu vou estar disponível para participar do processo eleitoral em 2026. Se eu vou disputar, vai depender dessas que eu disse, né, do nosso grupo político, da situação de cada um, das composições que eventualmente venham a ser feitas. Né, mas eu vou estar à disposição e é uma possibilidade. Agora, falar em voltar a ser prefeito, eu acho que isso está muito longe, muito distante, não teria assim, não seria cabível. No momento que eu estou terminando uma gestão, eu falo, não, eu vou estar à disposição em 2024. 26 para deputado, 28 prefeito. 32. Né? Em 32 eu pretendo voltar e tal. 32 é logo ali. Assim, seria até assim, inconcebível, não cabível nesse momento. Né? Porque o que vai acontecer lá na frente é fruto da eleição desse ano, é fruto da eleição de 2026, é fruto da eleição de 2028, ou o resultado, né? Então, isso está longe, está fora do radar. Mário, absolutamente fora do radar. Para a gente terminar aqui, eu me lembrei agora da dona Tininha. Uma vez ela me entrevistou na coluna, no caderno dela, no extinto Jornal de Limeira, e tinha uma sessão final que eram perguntas objetivas, você escolhia entre uma das opções. Então eu vou fazer aqui, não é exatamente um pinga-fogo, mas são perguntas com 2 alternativas e uma resposta só. Doce ou salgado? Salgado. Churrasco ou feijoada? Feijoada. Bebida alcoólica ou refrigerante? Não, bebida alcoólica eu digo. Cerveja ou refrigerante? Uma cervejinha. Refrigerante ou suco? Um suco. Whisky ou cerveja? Cerveja. Futebol ou basquete? Futebol. Futebol ou corrida de rua? Corrida de rua. Corrida de rua ou ciclismo? Hoje o ciclismo. Santos ou Corinthians? Santos. Santos ou Galo? Isso não tem nem resposta. Azul ou amarelo? Na camisa? Na camisa, o azul. Azul ou verde? Azul. Azul escuro ou azul claro? O azul médio. Você é canhoto ou destro? Sou destro. No futebol você chutava com as duas ou uma só? Mais ou menos. Com as duas. Novela ou série? Nossa, isso está tão longe de mim. Mas talvez uma novela. Novela. Netflix ou a TV aberta? Não tenho costume. Não é nem novela, para falar a verdade. Viu? Novela, nem sei se existe mais novela. Tem novela na TV aberta e tem as séries na Netflix. Eu nunca assisti uma série, não sei porquê, não tive oportunidade. Nenhuma? Nenhuma. Já tive várias indicações, mas não consegui assistir. É costume, é hábito também, né? Paulo D'André ou Jurandir? Paulo D'André. Paulo D'André ou Pedrinho? Acho que o Pedro. Pedrinho ou Jurandir? O Pedrinho. Pedrinho ou Mário Botion? Advogar em causa própria é ruim, né? Mas acho que Mário Botion. Eu não vou fazer essa pergunta, porque já te fizeram. Eu ia perguntar a questão da nota. Já te perguntaram, né? Que nota que você dava pro... Não me lembro se era pro seu mandato ou... Que nota que você dá pra sua gestão? Acho que te perguntaram isso, né? Não me lembro. E virou meme na época, né? Por falar em meme, você se arrepende de ter dito que todo mundo ia pegar Covid? Não. Te encheu o saco ter virado um meme? Também não. Ter espalhado
para todo o Brasil falava do prefeito de Limeira que disse: fique tranquilo, todo mundo vai pegar. O Caio, assim, abrir um parênteses aqui, você está falando para falar sim ou não, vou escolher Aham. objetivamente. Aquele foi um momento assim muito diferente de tudo, absolutamente tudo, né? Eu falei dentro de um contexto, mas aquilo não me tirou do centro, não me perturbou. Lógico que era um ano eleitoral, vem a preocupação, isso vai esbarrar na eleição. E aí o que eu falei no dia seguinte, falou, se o meme servir para que as pessoas se conscientizem que nós temos um problema sério, que eu não conheço e que poucos conhecem, tá valendo, vamos fazer outro meme aí, não tem problema. E aí ao longo do tempo, Mas né, todo mundo te deu razão, né? passou o tempo, eu não fiz isso porque eu conhecia, porque eu sabia mais do que ninguém, Uhum. foi uma circunstância, né, e nem quis fazer aquilo aconteceu naturalmente. E que depois, infelizmente, Se confirmou, né? acabou se confirmando, mas não me perturbou, não me tirou do centro, absolutamente nada. Você falou sobre obras viárias que melhoram a vida do povo e as pessoas se acostumam até com o que é ruim, né? Imagine só com o que é bom. E aí me vem à cabeça, Mário, a questão da pandemia. A gente meio que se esqueceu de toda a angústia que passou, né? Foi um negócio terrível, terrível. O Caio, já me fizeram essa pergunta, né? Assim, de momentos desse período de gestão, momentos difíceis. Sem dúvida nenhuma, não foi para nós aqui, foi para o mundo, mas foi realmente um período assim aterrorizante, aterrorizante, né? E que também, lógico, que a gente saiu muito mais fortalecido do que nós entramos. Mas foi um período como gestor, né? Aos finais de semana eu ficava assim antenado o tempo inteiro e com a preocupação a mil, né? Por que nos finais de semana? Porque durante a semana você está no seu dia a dia ali, as coisas estão acontecendo, você está resolvendo, está interagindo. O final de semana você não tem o expediente normal, que nós não paramos, apesar da pandemia, com todos os cuidados, mas eu ficava antenado naquilo que estava acontecendo. Vai faltar um respirador, vai faltar anestesia, vai faltar o remédio, o que vai acontecer? Então, aquela tensão passou ali por 6, 7 meses. Foi muito difícil, muito difícil. Foi Por desafiador. mais até, né, Mário? Que pegou 20 o ano, Não, eu quase o digo, ano inteiro, depois 21, né? eu estou dizendo assim que começou lá em abril, a gente começou com reuniões toda segunda-feira, nós paramos de fazer a reunião toda segunda-feira em novembro. Aí ficou a cada 15 dias, que era o grupo técnico, onde você discutia aquilo que você não sabia, nem os médicos. Um dia abri um parênteses aqui, uma médica até conceituada, começamos a falar o que pode, o que não pode, o que não. Não, isso não pode, aquilo não serve, aquilo não sei o quê. Daí eu falei, nossa, mas o que vai acontecer? É só ar que vai dar para a pessoa, né? Sem saber o que. Ah, isso aqui não vai adiantar. Ah, aquele medicamento, isso aí também não resolve. Eu até falei em tom de brincadeira, falei, mas então o que vai fazer? Vai dar ar para as pessoas, é isso? Se eu estou entendendo, né? Com a minha ignorância médica, né, no sentido de conhecimento de saúde. Então, eram discussões toda segunda-feira, era 2 horas, 2 horas e meia, só falando de problemas e dos problemas que precisavam ter soluções e que nem sempre tinham soluções. Mas, graças a Deus, a gente tomou decisões importantíssimas no começo da pandemia, que foi a criação lá da URC, cuidamos de todos, Aumentou o número de leitos indistintamente se tinha plano de muitas saúde. vezes, né? Saímos de 5 na humanitária, finalizamos com 55 leitos de UTI. Então, atendeu todo mundo de maneira igual. Se tinha plano de saúde, não tinha plano de saúde. Isso é uma coisa que me deixou ao longo do tempo e me deixa até hoje muito confortável. Eu me lembro como se fosse hoje. O Vitor sentado na minha sala e ele, chefe, nós estamos com um problema. Eu falei, Vitor, eu sei disso, mas eu quero que a gente encontre solução para que a gente possa atender todas as pessoas do mesmo jeito. Se ela tem plano de saúde, se não tem plano de saúde, se é só SUS, se não tem nada, nós precisamos atender todo mundo de maneira igual com aquilo que a gente tem nesse momento. Não interessava se tinha um plano de saúde que podia fazer mais, né? Ou se sabia mais. Isso que a gente agrupou os hospitais, fizemos lá o RC, onde todos os planos de saúde participaram, com seu conhecimento, com seus equipamentos,
né? E com os avanços que foram acontecendo ao longo do tempo, e nós não tivemos que exportar nenhum doente por falta de leito, por falta de atendimento. E isso nos deixava na época muito confortável, e hoje eu também penso que essa foi uma das decisões mais importantes dentro da pandemia, no enfrentamento da pandemia, que nós tomamos e que fez a diferença. Fez a diferença porque o RC ela deu suporte até na hora que o pico chegou no pico, que estava tudo explodindo, e aí os hospitais puderam fazer o seu acolhimento adicional dentro do seu espaço, tendo espaço para isso. Se não tivesse a URC, teria sido um caos. Mas passou. Limeira ou Roma? Limeira. Limeira ou Nova York? Sempre Limeira. Limeira ou São Paulo, capital? Sempre Limeira. Limeira, deixa eu pensar, Tóquio? Sempre Limeira. Berlim? É Limeira sempre. E por quê? Porque aqui eu nasci, aqui eu estudei, aqui tive as oportunidades, construí minha família, construí meu negócio, o nosso negócio, o negócio meu e do Thales, e porque aqui estou tendo a oportunidade de cuidar de gente, cuidar das pessoas, de fazer uma cidade melhor, mais equilibrada, mais humana, com mais oportunidades. É por isso que é aqui. Obrigado, Mário. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Se você gostou, curta. Se você puder, compartilhe. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Tudo Caio. vai ao ar nesse... É sábado, para quem está assistindo no sábado, 6 horas da tarde, em primeira exibição, mas continua no YouTube da Educadora do Limeira. Obrigado. Um abraço.